Salve Maria, sou o missionário Seu Roberto. Quero mandar um abraço para o amigo Pedro, que Deus abençoe a sua vida e a presença da Virgem Maria sobre a sua vida. Aqui é a continuação do vídeo da mentira do Lucas Manzoli. Os pais da igreja eram católicos, romanos, refutando Guilherme Freire. Padre, padres apologistas. Aqui é a segunda patrística que eu tenho, Eusébio Cesareia. É simples, pô. Como diz o Jacques João Victor. Os protestantes estão usando agora a patrística, mas eu tiro no pé, cara. A patrística é católica. Simples entender isso. Vamos continuar, né? Para você ser católico, você tem que ser romano. Isso não existe na história da igreja. Mas vamos ver aqui o que ele mais vai comentar sobre isso. Então vai falar, não, veja, a igreja na verdade era uma igreja protestante, primitiva, e daí foram criando coisas que eram espúrias da tradição da igreja, e daí foram criando historicamente a igreja católica. Bom, na verdade, não é que a igreja protestante já existia naquela época, que a gente fala que as doutrinas protestantes, elas já são muito mais antigas, elas remetem aos primeiros pais da igreja. Eu tenho, inclusive, vários artigos falando sobre isso, depois a gente vai explanar mais a fundo alguns pontos específicos que ele vai tratar aqui, mas o fato é, de fato, as doutrinas protestantes, todas elas são muito mais antigas do que as próprias doutrinas católicas romanas, ainda que as igrejas em si, elas tenham sido pós-1500. Sim. Surgia heresia, os apóstolos combatiam. Os primeiros cristãos combatiam, como por exemplo, São Irineu de Leão, contra heresias ali. As doutrinas dos hereges é o mesmo pensamento do protestante hoje. Mas pelo contrário, ali os pais patrísticos refutavam e combatiam. Hoje virou uma bagunça, virou uma baderna. São poucos que defendem. Simples. Claro, a doutrina protestante, ela tá desde ali da queda de Lúcifer. Apocalipse 12:4. Arrastou a terça parte das estrelas e tirou a terra. Essas terça parte das estrelas, que são os demônios, tal, etc. Simples, pô. A divisão já é muito ampla. A primeira divisão veio na glória, cara. Mateus 12:25, que isso fala, toda divisão será dispersa. 1 Coríntios 1:10, Filipenses 1:2:2, Paulo também fala. Por que a igreja, nós somos católica apostólica romana? Porque a sede é em Roma. Não é porque os imperadores já oficializou. Em 313, o imperador Constantino deu liberdade de culto, não foi Constantino que fundou a igreja, quando Constantino se converteu já tinha se passado 32 papas, desde Pedro até Constantino. O imperador Teodósio oficializou. Por quê? O império, todo aquele paganismo que perseguia a igreja, tal, etc., caiu por terra, cara. Porque a profecia é Mateus 16:18, onde Pedro está. Simples. Para falar que a igreja é Babilônia, a prostituta, vocês reconhecem. Mas para reconhecer que Pedro ficou 25 anos ali, aí vocês não reconhecem, certo? Vamos ver o que ele vai comentar. Mas o problema é quando você volta para os primeiros cristãos, para os primeiros padres, esse argumento para mim parecia muito fraco, porque você começa a ler Justino, você começa a ler as cartas de Clemente, a Didaquê, os padres apostólicos no geral, né? Os apostólicos são aqueles que receberam o ensinamento diretamente dos apóstolos. E aqueles primeiros padres que aprenderam desses padres apostólicos, Inácio de Antioquia, eles são muito católicos, assim, o jeito deles é muito católico. Os termos, a descrição da liturgia, o modo como eles falam. Tá, vamos parte por parte aqui. Ele tá argumentando que, não, ele veja que nesse ponto aqui, ele não tá falando ainda nem de doutrina, ele tá falando dos termos que eles usam. Ou seja, eles usam uma linguagem que para eles soa católica, então por isso ele considera esses pais da igreja como católicos, leia-se católicos romanos, né, na interpretação que ele tem de católica. Agora, tem um problema nesse argumento, que é o problema... Voltando aqui, outra patrística, Eusébio Cesareia, católico. O cara falar que a doutrina que os pais da igreja defendiam era protestante, isso é uma heresia, cara. Mas vamos lá, né? Básico, na verdade, porque o fato de alguém usar uma linguagem parecida não significa que o conceito que ele esteja remetendo seja necessariamente o mesmo. Por exemplo, na Bíblia a gente vai ver muitas vezes os escritores bíblicos neotestamentários usando termos que já eram muito conhecidos, usados no mundo pagão, no mundo grego, romano, e mesmo assim dando um outro significado a eles, então ressignificando essas palavras. Então, por exemplo, a gente vai ver em João 1, Jesus sendo chamado de o Logos, né? Quando diz o verbo era Deus, no início era o verbo. Meu, o que tem a ver com isso? O tema é o quê? Olha só, os pais da igreja era católico? Romano?
Olha só. O tema é esse. Você pega aqui, ó. A igreja tem uma série de interrupta de papas, ó. De Pedro até o atual, são 667, que agora é o novo Papa, né? É só, papas, né? 32 papas, ó. De Pedro até Constantino. Então, a igreja católica apostólica romana, porque ela é romana. Vou pegar uma Bíblia aqui que eu nem peguei. Olha só. Igreja católica, porque o termo é universal, Santo Inácio de Antioquia já nos ensina isso, lá no ano 107. Inegável isso. Santo Tomás de Aquino é católico, Santo Irineu de Leão é católico, Santo Tomás de Aquino é católico, Santo Irineu é católico, São Jerônimo é católico, Eusébio Cesareia é católico, os padres apologetas da patrística aqui é católico. Simples, pô. Que o protestantismo não existia. É só, 1 Pedro não era nem para ter esse debate, pô. A Bíblia já deixa bem claro, ó. Aqui, ó. A igreja escolhida da Babilônia vos saúdo, como também Marcos, meu filho, ó. A patrística, Eusébio Cesareia, fala que essa Babilônia é conhecida como a Roma pagã. Certo? Sem dúvida, cara. E outra coisa muito interessante, na igreja primitiva era diferente, não? Os livros de Atos foi uma travessia de Jerusalém para Roma. O livro de Atos só termina em Atos 28. Ó, quando Paulo chega em Roma. E lá em Atos 23:11, Deus aparece a Paulo e diz: do mesmo modo que deste testemunho em Jerusalém, necessário que testifique em Roma. Algumas traduções está preciso. Olha só. Porque Pedro já estava ali. Em Roma. Olha só. Vamos remeter à igreja primitiva em Hebreus. A igreja de Jerusalém não estava ligada a Roma. Até a igreja de Jerusalém era ligada a Roma. Porque a sede é ali. Quando a igreja se firmou, cara, primeiro século, segundo século, não tinha firmado ainda. Ela se firmou em 313. Em 380 já oficializou romana. Porque já muito antes de os imperadores declarar cair por terra todas as suas perseguição, Pedro já estava ali 25 anos, onde foi martirizado. Pedro e Paulo, certo? A igreja de Jerusalém andava assim, a igreja afirmou em Roma. Todas as igrejas do mundo têm que estar ligadas em Roma. Tem que estar ligado em Roma. Hebreus, é só. Hebreus, quando termina a carta aos Hebreus, deixa bem claro, Hebreus 13:24, quando o autor começa a saudar os Hebreus, ó. Hebreus 13:24, ele diz: que estão aqui, tá em Itália, vos saúda. Que estão em Itália, vos saúda. Ou seja, estava escrito da Itália. A carta aqui é cheia de preceitos, cheia de ordenações novas, cheio de status para os hebreus. Seguisse segundo a fé. E essa carta foi escrita de Roma. Ou seja, os hebreus receberam de Roma. Os hebreus que estavam na fé. Porque a igreja é romana. Olha só, cara. Não tem como, cara. Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo,
São Jerônimo, São Justino Marte, todos pais da igreja, todos tem que estar sob um pastoreio. Aí o cara usa pais patrístico para tentar provar a doutrina, a heresia protestante. Mas todos são católicos. Todos estão sob a jurisdição do papado. Como por exemplo aqui, ó. Catecismo. Só aquele texto 1 Pedro 5,3 já desmonta em Romanos 1,8. Ou do 5 ao 8. Já deixa bem claro, cara. Aqui, ó. 85, ó. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto foi confiada ao bispo em comunhão com o bispo, com o sucessor de Pedro, bispo de Roma. Como, por exemplo, Santo Agostinho fala, eu só creria na Bíblia, eu só creio na Bíblia por causa do magistério, senão eu não creria na Bíblia. Santo Agostinho também estava sobre esse pastoreio. Como nós hoje aqui, século 21, 2025, estamos sujeitos a um pastoreio. A sede lá na Itália, Roma. As comunidades em sintonia. Porque envia cartas para lá, para as comunidades do CNBB. Do mesmo jeito que era ali quando a igreja se firmou, se organizou, é hoje, cara. E os pais católicos, os pais patrísticos, viveram tudo isso. Poderia citar aqui outra prova convincente. Olha só. É esse aqui, deixa eu ver. Esses estudos em ter muita paciência com esses doutores, cara. Infelizmente, pô. O único foco do Lucas Manzoli é degrinir a igreja, cara. Infelizmente. Eu não sei se ele ama a igreja, ou ele quer ser católico, ou ele tem vergonha de ser católico, eu não sei, cara. Mas uma coisa eu falo, muito ódio assim pela igreja é porque deve amar a igreja. Olha só. Uma prova convincente que a igreja católica era verdadeira é Arco de Tito. Tem uma imagem dos guerreiros carregando os candelabros. O Arco de Tito é uma comemoração da conquista de Jerusalém por Tito Frávio, né? Olha que interessante. Jesus anuncia quando se perder a fé, o candelabro será removido do lugar. Apocalipse 2:5. Virei a ti e removerei o candelabro do seu lugar. Olha aqui, Apocalipse 1:12-13. Diz que Jesus está no meio de candelabro. O candelabro foi movido de Jerusalém de Jerusalém ao simbolismo como é perfeito. Jerusalém representa a descrença, uma descrença, certo? Como diz João, foram poucos que creram nele por medo dos fariseus. Então Jerusalém representou uma descrença. E Roma representa a fé, como a passagem do centurião. Olha só. Tem todo um contexto para você entender a sede. Por que a sede não é em Paulo? Porque a profecia não está sobre Paulo. Paulo cooperou
a esse trabalho que São Pedro ali em Roma. Que isso desse testemunho de mim, agora é necessário que dê lá em Roma. Certo? Roma, Mateus 8, 10 e 12, nunca vi fé semelhante em Israel. Por isso digo, virão povos do ocidente e do oriente, sentarão à mesa, como Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino desceram às trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Ó. Olha só. Tem todo um significado, cara. Todo significado. Outra prova factual ou factativa para provar para esses hereges, ó, de que Deus está em Roma. A sede de Deus está em Roma. E o obelisco é uma prova factual de que a igreja de Deus está em Roma. Olha só. E outra coisa que ele fala que ali o anticristo vai vir ali, porque a Roma está em 7 colinas. Não, Roma, tanto Jerusalém, está em 7 colinas. Mas o Vaticano está sobre 2 colinas. 7 mais 2 é quanto que é? 7, 8, 9. Então, não é ali a sede. Certo? O obelisco aparece em Isaías 19, 19. Naquele dia, erguirei obelisco. O obelisco era erguido no Egito, quando o povo de Israel estava escravizado, né, no Egito. Então, o obelisco era o local de adoração a Deus. Então, o povo de Israel, escravizado no Egito, que ia adorar a Deus, diante do obelisco, está lá em Isaías 19, 19. Olha só. Isto, Velho Testamento, na época que Israel estava escravizado no Egito. Só que existe uma profecia em Isaías 61. Lembremos que o obelisco formou um monumento antigo do povo de Israel. Lá em Isaías 19, na versão Ave Maria, termo obelisco, só que em Isaías 61 tem uma profecia de que o povo da Boa Nova, a igreja, o povo da era messiânica vai reerguer o monumento antigo de Israel. Que obelisco hoje está no Vaticano. Esse obelisco ele é testemunha viva do martírio de São Pedro. Só que tem um vídeo do Padre Paulo falando sobre isso, né? Provando também que Pedro teve em Roma, onde foi martirizado, etc, né? Vamos ver como é perfeito essa profecia. O obelisco, lá em Isaías 19, 9, é comentado. Naquele tempo haverá um altar erguido ao Senhor em pleno Egito. Em sua fronteira, obelisco dedicado ao Senhor. Então lá em Isaías 61 tem uma profecia que diz o povo da Boa Nova vai reerguê-lo, monumento antigo. Ó. Isaías 61, do 1 ao 7. Ó. O Vaticano está construído sobre as ruínas antigas. Ó. As relíquias, erguirão as relíquias do passado. Ou seja, o Lucas Banzoli, o obelisco era as relíquias do passado, do povo, né, de Israel. Foi erguida no Vaticano. Aqui anuncia o povo da Boa Nova, o povo da era messiânica, o povo de Deus do Novo Testamento vai reerguer as relíquias do passado. Será mesmo, cara, que a igreja não é católica apostólica romana? Será que os primeiros cristãos não reconheceram isso? Sei não, mano, sei não. Virão estrangeiros a pastar o gado miúdo. Vamos vê-la. Virão os estrangeiros apacentar o vosso gado miúdo. Depois de Pedro, os papas todos eram estrangeiros. Não teve mais papas israelitas, porque foi a fé romana que profetizou. Simples, pô. Nunca vi fé tremenda em Israel. É uma prova convincente, pô. Como mostramos a carta aos Hebreus, era citado de Roma. O termo apacentar
o termo bosque poimene de chefiar, pastorear. Então viria estrangeiros até o povo de Deus, até os hebreus que são convertidos, hebreus católicos, ó, estão debaixo do papado, debaixo do magistério da igreja. Viram estrangeiros apacentar o gado miúdo. Gente de fora servirá de lavrador, e vinheteiros e os chama de sacerdote do Senhor. Olha só, a mais ali é... E a igreja ortodoxa, cara, ela é pedaço da verdade. Pedaço. A sede é católica, porque Pedro está ali, cara. Essa tática desses doutores. Então você pega, rasga essa parte, pô. Ou adultera como vocês fazem, né? A igreja escolhida da Babilônia saúda, assim também como Marcos, meu filho. Sim, esse é o segundo vídeo pra gente entender essa mentira, né? Sim, ali, o Arco de Tito é uma prova convincente que a igreja católica é a igreja verdadeira. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.